Olá, bem-vindo ao Assembleia Debate. E hoje nosso programa vai falar sobre, adivinha, a mentira. Isso mesmo, é consenso. Todos nós mentimos. Mas quando será que a mentira acaba sendo prejudicial em alguma área da nossa vida? E será que às vezes ela é mesmo necessária? Será que mentir demais pode ser sintoma de doença? E para você, quem mente mais? Nossos amigos, nossa família ou os nossos chefes? Tudo isso nós vamos debater no programa de hoje. E para essa conversa cheia de verdades, eu recebo em nosso estúdio o psiquiatra Ciro Massi. Aqui ao meu lado também está Dario Caraponali, que é da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu também tenho o prazer de receber Meire Camia, que é psicóloga especialista em carreiras. E a Tatiana Leite, que também é psicóloga, mas especialista em terapia de casais. A mentira, desde Adão e Eva, ela se faz presente na história da humanidade. Diga você então, já disse com todas as letras para o anfitrião da festa que aquela reunião na casa dele estava um tédio? Olha, não se sinta culpado não, tá? Ao longo da história vemos que não contar a verdade é bem mais comum do que imaginamos, isso mesmo. Mentirosos foram retratados das mais diferentes formas, seja nos filmes ou nos livros. Algumas vezes mais engraçadas, outras com um tom mais sério, que nos fazem refletir sobre a importância de dizer a verdade. Olha, teve até gente que tentou ficar sem mentir. Mas será que conseguiu? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Você já contou uma mentira? Se a resposta for não, provavelmente você pode estar mentindo. Um estudo de quase 2 décadas atrás, feito pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que mentimos pelo menos 200 vezes por dia. Uma mentira a cada 7 minutos. Duvida? Um jornalista alemão fez o teste. Jürgen Schmeider passou 40 dias sem faltar uma única vez com a verdade. Ele queria saber quais são os efeitos de uma vida totalmente sincera. No shopping, decidiu contar à mulher que ela parecia mais gorda enquanto provava uma peça de roupa. Dormiu 7 dias no sofá. E não foi só. Apanhou porque denunciou uma traição de um amigo. Perdeu colegas por revelar quais ele achava incompetentes. Sem ninguém por perto, quase entrou em depressão. A conclusão que o jornalista chegou é que precisamos de 50 mentiras diárias para simplesmente manter a vida social. É o que retratou, em tom de humor, um filme estrelado pelo ator Jim Carrey, O Mentiroso. Na história, um garotinho de 8 anos, filho de pais separados, pede de aniversário que o pai não minta mais sobre não conseguir visitá-lo. É atendido. O resultado, claro, foi desastroso. O personagem de Carrey, um advogado, passa por apuros. Como não conseguir mentir em um julgamento em que a premissa seria apenas contar a verdade? Em uma das cenas, ele decide simular que foi espancado para escapar de uma audiência. Mas, claro, não consegue mentir. No cinema também vimos a história inspirada na vida de um brasileiro conhecido pelas mentiras que contou. O filme VIPs, protagonizado por Wagner Moura, conta a biografia de Marcelo Nascimento da Rocha. Para realizar o sonho de ser piloto de avião, Marcelo deixou a sua verdadeira identidade e assumiu personalidades distintas, incluindo ser o filho do dono de uma conhecida companhia aérea. Uma de suas vítimas foi um famoso apresentador de TV, que o entrevistou ao vivo, sem perceber que se tratava de um farsante. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Nós estamos com 10 aeronaves, todas são Boeing 737-700 e estamos recebendo mais 4 até o final do ano. Parabéns, Henrique. No Brasil, Macunaíma, de Mário de Andrade, nem fez questão de se fingir de herói. Covarde como só ele, sem nenhum caráter, Macunaíma mentiu o tempo inteiro para se safar de qualquer problema. Dizer a verdade, aliás, lhe dava preguiça. Macunaíma! O mentiroso mais conhecido do mundo da ficção foi sem dúvida Pinóquio, o boneco de madeira criado pelo escritor italiano Carlo Collodi. Numa tentativa de educá-lo, a fada madrinha de Pinóquio fez com que cada vez que ele mentisse, o nariz crescesse. O boneco acabou desistindo da sua vida de mentiras, pela boa e simples razão de que a verdade lhe trazia muito mais vantagens do que a mentira. Uau! Uau, uau!
Olha, eu tinha que seguir o script aqui do roteiro, mas eu vou até pedir licença aqui pra Mônica, nossa diretora. Eu não vou seguir não, porque eu tenho que cair já pro lado direito aqui do meu time, que é o Ciro, que fez umas caretas terríveis aqui, na hora que tava falando que a gente mente por dia 200 vezes. Você torceu o nariz. Ah, torci, que nem o Pinóquio. Por quê, rapaz? Mas por Olha quê? só, eu não acredito. A gente precisa definir primeiro o que é mentira, né? É a primeira coisa. Se a gente não definir o que é mentira, nós vamos estar perdidos. Então, assim, a mentira, ela pode ser uma questão, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, uma questão de adaptação social. Então, não é que eu minto. Eu não digo toda a verdade, né? E não tenho por que dizer toda a verdade. Por exemplo, eu tô diante de uma mulher, eu tô bonita, eu vou falar, não, você tá horrorosa. Primeiro que isso é subjetivo. Segundo que eu vou ser morto, né? Então, não, tá ótimo, tá tudo legal, né? Isso é uma mentira. Então, é uma distorção de uma verdade proposital. Qual é a característica da chamada mitomania, que é a mentira patológica? O mitomano, o indivíduo que tem uma mentira patológica, ele é prisioneiro daquele universo. Ele, por mais que ele tente, ele não consegue sair daquilo com seus próprios recursos. Vamos chamar assim, é uma loucura. Não é descrito como uma doença mental, né? Não entra nas categorias. Mas classicamente todos os profissionais atendem, né, e percebem isso, a mitomania. Agora, existem os profissionais que tentam, que têm que distorcer um pouco a verdade. Eu tô adorando essa distorcer a verdade. Uma distorção da verdade. Porque a verdade, a gente fala, não é preto no branco. O mundo não é preto no branco, o mundo é cinza. Eu concordo. O mundo é cinza. E a percepção de cada um é diferente. Claro. Né? O que para você pode ser uma verdade, por exemplo, a moça que perguntou se está bonita ou não. Aí pra você diz assim, tá bom, não é que tá ruim, mas também não está maravilhoso, talvez porque a gente pensa, né, dá. E é subjetivo. É subjetivo. Então é muito complicado a gente dizer assim, que mentiu, né, a pessoa pode não estar ruim, mas também pode estar boa, tá mais ou menos, então tá mais ou menos, falar, então por que a gente não fala que tá mais ou menos? Não é? Ué. Não, porque a vida não é legal. Não é legal. Porque assim, a gente, para se comunicar, a gente tem necessidade de coisas mais objetivas. Sim, não. Né? O mais ou menos, ele requer discurso, ele requer explicação, ele requer tempo. E às vezes você não tem esse tempo, né? Você não tem esse tempo, então é sim ou não. A vida não é preto no branco. Já pensou chegar numa pessoa e falar assim, oi, bom dia, tudo bem? Mais ou menos. Aí ela vai discorrer sobre o que é o mais... Tudo bem, vamos pro assunto agora. Ó, você vai fechar aquele indivíduo que você pergunta, como é que você tá? Ele começa a contar. Isso. Né? Porque, a expectativa é que, não, tudo bem, pronto, acabou. Pronto, né? Já cumprimos o ritual social. Mas aí você torceu, vou voltar aqui e te cutucar. Você torceu o nariz, porque ali na matéria a gente diz, o Galassini fala que nós mentimos 200 vezes por dia. E eu não concordo. Por quê? Porque essas mentiras não são mentiras. Então na verdade, ajustes sociais... são ajustes sociais que a gente faz. Isso não pode ser categorizado como mentira. Sim, é uma mentira. É uma mentira aquilo ali. Dizer que uma adaptação social é uma mentira, é uma mentira. É uma mentira. Não é, porque isso é um estágio em que, entre o preto e o branco, né? Entre o nada e o tudo, tem toda uma constelação que a gente não tem tempo de entrar nisso. Concordo. Né? Eu concordo com o Ciro, porque a mentira, ela é uma criação de algo que não existe, paralelo à realidade. Então é como se fosse uma coisa que não existe. Então, em termos de interpretação da realidade, isso depende muito dos nossos sentidos, que é a visão e essa história. Então cada um vai interpretar um filme de uma forma diferente, uma situação de uma forma diferente. E ela não está mentindo dentro daquele universo dela. A mentira, por exemplo, é quando você passou por uma situação, fui para o trabalho, cheguei tal hora em casa, mas eu menti dizendo que eu cheguei um outro horário. Aí sim, você pode dizer que mentiu. Porque você chegou às 7, na verdade, mas você falou que chegou às 10. Então, você tem uma realidade, um dado objetivo, e você cria uma segunda realidade, e aí você se baseia nessa segunda realidade. Aí eu vou pro lado de cá, que a Meire entrou nesse nicho aí de
trabalho, eu imagino que ela esteja falando, mas a gente pode falar essa mentira do horário em várias situações do nosso dia a dia. Pro marido, pra esposa principalmente, né? Mulher ouve mentira até... Eu já chego aí em você, Tati. Eu acho isso preconceituoso, sabe? Eu já vou discordar aqui de cara, né? Por quê? Quem diz? A mulher, historicamente, é a grande mentirosa. Né? Tem música que diz isso, né? Você ainda não tem a idade do mentir. Porque a mulher é a grande manipuladora por uma necessidade social, por uma necessidade de sobrevivência, por um imperativo de olha, estão torcendo aqui, estão me aplaudindo. Obrigado. A galera do estúdio tá adorando. Estão adorando. Só tem homem. Lembra dessa música, Você, da Mentira? Tem uma música bem antiga. Eu lembro só daquela Pega da Mentira. Lembra dessa daí? Eu já sou mais antigo. Tô pegando o sambinha. Jurei mentiras. Verdade. Mais antigo. Mas a capacidade de mentir sempre foi uma capacidade da mulher, porque ela, por uma questão evolutiva, necessitava manipular o seu ambiente. Ela estava à mercê do homem, que era fisicamente mais forte. E se ela não conseguisse, com a sua lábia, com toda a sua sabedoria social, né? Domar o troglodita, ela estaria em maus lençóis. A nossa força é outra, Silvia, então. A força é outra. Com ele em todos os aspectos. Agora, é verdade. É isso, mas aí eu vou perguntar pro nosso coaching aqui, que é o presidente nessa área. Mulheres, então, a gente treina vocês, então. Vocês são nada pra gente, né? Porque a gente janta vocês Homem rapidinho. é ruim pra mentir, viu? É Zé? isso. Come a carninha e gosta dos ossinhos, imagina. Não tem jeito. Corporativamente, a gente não tem esse tipo de diferenciação. Não tem gênero? Não tem. Tem Não graças tem a gênero. Deus, A gente né? não trabalha com essa ótica. Corporativamente, uma das coisas que nós, coach, avaliamos muito no dia a dia das pessoas são as autossabotagens, são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Então, ninguém faz isso. Normalmente as pessoas acabam fazendo isso de forma constante. Então, isso é um contraponto até mesmo, é até paradoxo, porque grandes estudiosos dizem que para a gente poder ser quanticamente ser evoluído, né, nós deveríamos projetar os nossos desejos e vontades para o futuro como se a gente já tivesse aquilo. Isso é mentira. Mas isso pode ser patológico até um determinado momento. Mas isso é neurolinguística, na verdade, né? Tirando, você tem que, isso, né, lá na frente falar, estarei casada, estarei nos Estados Unidos, ganhando um salário de... Exato. Aí tirando a parte patológica, a gente não lida com esse tipo de coisas. O que a gente trabalha como o que é ilusão e o que é realidade? Dá um exemplo. Para nós, a diferença entre a ilusão e a realidade é a pessoa que tem um plano e ação definido. Então, a pessoa que só sonha e não tem um plano e ação definido, passa a ser alguém que vive de ilusões. Tipo, eu quero ser modelo internacional. Exato. Agora, o que nós como coach fazemos? Qual é o seu plano? Qual a sua ação? E essas ações, esse plano tem que ter algumas características, como por exemplo, ele tem que ser atingível e mensurável. Então, sei lá, agora a gente pode chegar à conclusão de por que a gente conta várias mentiras para nós mesmos na passagem de ano, que a gente não consegue cumprir, porque é simplesmente um desejo. Não existe um plano de ação, não existe algo definido como um marco a ser atingido. Eu vou emagrecer, mas quantos quilos? De quanto em quanto tempo? Qual vai ser a métrica? Como eu vou conseguir isso? Tem que... Ginástica. Isso é muito chato. É legal só jogar essa frase no ar. E esse contraponto a gente trabalha muito empresarialmente falando. Como é que as pessoas, os empresários, às vezes executivos ou funcionários, acabam não conseguir objetivos e metas, porque às vezes é só sonho, uma reunião, não sai plano, não sai ação. É muita fala e pouca ação, né? Muita reunião. No mundo corporativo, normalmente as mentiras elas são muito mais voltadas para faltas. Então, quando você vai faltar, tem gente que inventa uma dor de barriga, tem gente que inventa que morreu o avô, mata o avô lá não sei quantas vezes. Né? Então, ou no currículo, para você criar uma imagem assim mais atraente, para passar na avaliação. Né? Então, acho que ele tem um cenário muito específico, né? Essa questão da mentira, e é muito ligada à imagem profissional que a pessoa gostaria de ser. Que é isso que ele está falando. Aliás, que as redes sociais são um ótimo combustível para isso, né? Essa vida bela, essa vida sensacional. Verdade. Eu estou sempre rodeada de amigos lindos, eu estou sempre feliz, eu estou sempre... É uma fantasia. Mas é boa.
Não. Ainda mais quando você tem um monte de like. Não. Assim, bom. Você não tem noção como isso é bom. Tudo bem. Mas assim, a fantasia, isso é importante. A fantasia, completando a linguagem do coach, a fantasia, ela tem um custo muito alto. Porque ela é muito fácil de ser montada. Mas o custo que eu tenho de voltar para a realidade, de cair na real, é muito grande. É muito, não, você não vai conseguir manter uma fantasia. Não aguenta. Você não vai aguentar manter. E a hora que você volta, vai. Vou cortar ele aqui rapidamente, porque eu vou passar para Tati e eu vou começar com a seguinte frase com você. Você promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Prometo. Isso está lá no altar, na frente do padre, na teoria, na frente de Deus. Você como terapeuta de casal, é verdadeiro? Essa frase é verdadeira ali na hora? Você acha que não tem que ser trocada essa frase ou retirada? É que naquela hora era verdade, Silvia. Vou fazer o meu melhor, eu gostei disso. Naquela Vou hora fazer era o meu melhor. I do my best. Como é que se lida isso dentro de relação? Então, acho que é importante falar, na mentira nos relacionamentos, que o relacionamento primeiro é baseado na confiança, né? Então, acho que primeiro de tudo, na alegria, na tristeza, acho que é essa coisa mesmo. Tem que ter os acordos, né? Então, nós estamos juntos e vamos respeitar, né? Porque a confiança, ela traz a tranquilidade, a espontaneidade, né? Então, a estabilidade. Então, quando não tem a confiança, entra nesse campo aí que nós estamos falando hoje da mentira. Em relacionamentos, a gente vai também para infidelidade, para as traições. Chega em né? vias reais de fato, sai um pouquinho da fantasia, né? Para ficar uma coisa mais real, né? Diga assim. Não, é só complementando e concordando, assim, uma coisa é o desejo, uma coisa é a fantasia de ter outra pessoa, outra coisa é concretizar. O que eu posso, parece que a gente diz assim, quando está casando, né? Olha, eu me comprometo a nunca desejar outro homem ou outra mulher. Isso é uma mentira. O desejo vai acontecer, mas eu, por minha livre e espontânea vontade, aí sim, vou dizer, mas eu não vou ceder a isso. Eu não vou... Vai sublimar, né? Eu vou abrir mão disso porque eu quero alguma coisa maior para mim. Sim. Né? Porque assim, é inerente à biologia. Não, é inerente à biologia humana o desejo da multiplicidade. Claro. Né? É inerente. Agora, eu vou falar, não, mas... É uma escolha, né? É uma escolha que você você ficar com uma faz, pessoa e abre mão de todas Então as vamos esquentar outras. mais um pouquinho esse papo? Eu tenho algumas telas que a gente vai passar ao longo do programa. Algumas telas, isso daí na verdade foi uma pesquisa que a Super Interessante fez, com mais de 10 mil pessoas e chegou a algumas conclusões. Dá uma olhada aqui no telão, vamos ver qual é a nossa primeira tela. Seu namorado ou namorada quer sair, mas você não. Você inventa uma desculpa? 60% quase disse sim. Volto para Tatiana aqui em relacionamento. 60% quase disse sim, tipo, é que eu preciso estudar. A minha mãe pediu para ficar em casa hoje. Tudo isso é mentira. Assim, nos relacionamentos... A gente não fala, não quero. Porque às vezes você não está muito afim, mas você não quer entrar no conflito, você não quer entrar numa discussão, você não quer justificar os seus motivos. E às vezes são motivos pessoais e naquele momento você não está disposta a compartilhar. Então eu acho que talvez a pesquisa as pessoas pensam... 10 mil pessoas, 60% nesse sentido, mas para evitar conflito e discussão. Eu acho que a grande parte vai para esse lado. É para esse lado. Mas aí a minha pergunta que vem além. Tudo bem? Eu sempre tá permissiva assim, na verdade eu me sinto me anulando, eu não dizendo a verdade, pra eu te agradar. Sim. Assim, tudo bem, eu não fui, eu não saí. Eu não saí, eu não quero sair, mas se eu falar eu não quero, ele vai falar, poxa, a Silvia não faz nunca o que eu gosto, acho que ela não gosta do que eu faço. A mentira é uma espécie de uma ferramenta social. Normalmente ela é utilizada para duas ocasiões. Ou para você fugir de uma punição, que é esse caso de ficar discutindo relação, ou para você conseguir aquilo que você deseja, que é o caso, por exemplo, quando você manipula um currículo, coloca uma informação lá que não é verdade, um curso que você não fez, para você almejar aquele cargo. Agora, o problema é a mentira contada muitas vezes. Aí sim, nesse caso, é uma falta de assertividade. Porque toda hora acontecer do cara convidar você nunca querer, sempre mentir, sempre inventar uma desculpa, isso é desgastante para a pessoa que inventa essa desculpa, porque ela nunca vai ter respeitado as suas vontades.
Não é? Não, concordo. Desculpa, pode falar. Não, tudo bem. E assim, ser assertivo nesse momento é bacana. O que é ser assertivo? É você dizer diretamente para a pessoa. E isso é possível ser feito quando você dá uma treina. Eu sempre falo assim, gente, treina. Você quer falar alguma coisa? Vamos supor, você não gosta de ir na casa da mãe do cara. Porque você não se dá bem, não se sente à vontade, a pessoa, sei lá, fica te cutucando o tempo todo, você não se sente à vontade. Em algum momento, você vai chamar a pessoa e falar assim, olha, sabe o que é? Eu não me sinto muito bem lá, acontece algumas coisas e tal, mas eu não queria que isso tomasse uma proporção maior, é por isso que eu não te falei até hoje. Em algum momento, você falar a verdade é um alívio. Porque você coloca a sua vontade, você isso se que eu põe acho, ali. você não se nega, você não se Isso. Agora, mentir pune. demais é péssimo. E a gente aprende a mentir desde pequeno. Então, os pais ensinam os filhos. Ensinam os filhos assim, filho, a criança abre aquele presente e é uma roupa que ela odiou, que ela queria um brinquedo. Aí fala assim, não, fala lá que você gostou, fala lá pra tia que você amou aquele brinquedo, faz uma cara bem de feliz e fala que você gostou, tá? Tá. Tudo bem, a criança vai entendendo como se usa essa ferramenta. Às vezes ela rouba alguma coisinha do amiguinho, por medo da punição ela mente. Daí vem tudo. E aí, se a família mente demais, usa muito esse artifício, a criança vai entendendo que isso é normal. Isso é normal, é o espelho, né? Isso. É o espelho. E aí tem crianças realmente que vão mentir mais e tem crianças que vão se respaldar mais na verdade. Isso vai muito também da conduta dos pais. Vocês mentem muito aqui? Ah, eu minto pouco. Você mente pouco? Você mente? O que eu Ciro? posso... Não, eu me sinto absolutamente verdadeiro, porque eu não acredito no preto e no branco, eu acredito no cinza. Eu Por tô exemplo, Ajuste social. Ajuste Ajuste social. social. Você mente, Também, daí... ajuste social. Ajuste social Eu você também, também acho tá que é uma ajuste adequação. social. Quem aqui já tocou o telefone e falou, fala que eu não tô? A maior mentira é dizer quem nunca mentiu. verdade. Quem já tocou o telefone aqui e falou, fala que eu não tô? Fala que eu não... Quem já fez isso Fala aqui? que não tá. Então, mas de Eu novo, faço sempre. mas é uma adaptação. Então, por exemplo, a criança que fala que a roupa, né? Olha, você fala pra tua tia que você Isso, gostou da vamos tua pegar roupa. esse exemplo aqui, é Então, bacana. esse exemplo, né? Ela, na verdade, ela tem que aprender Isso. a distorcer a verdade por uma questão de sobrevivência. Porque Uhum. nós não Pra vivemos não chatear isolados. o outro. Nesse sentido, Nós Verdade. não vivemos isolados. Nesse né? sentido, Como que vai chatear Nós a temos, tia? claro. Quem mente menos, então, é mais bem sucedido? Ah, eu acho que nesse ela sentido, eu sofre queria menos. fazer um E é paralelo. mais- Sofre menos, não é que é mais menos, bem sucedido, porque às vezes a pessoa toma vários tocos na cabeça, Opa, né? claro, e dependendo da forma como ela fala, a verdade é muito grosseiro demais. Por exemplo, você tá numa gente, festa... já passei por isso várias vezes. Não é? Você tá lá na casa da sua tia fez uma sobremesa que não tava boa, mas ela fez com tanto carinho. Pois é. Aí ela fica olhando pra tua cara, você tá lá provando, tá ruim. Tá péssimo. Aí, o que você vai fazer? Ai, tia, tá Uma horrível o que você delícia. fez. Come mais, então. Aí A você fala, sinceridade, nós não podemos confundir Mas, mentira ou verdade com uma questão chamada sinceridade. Né? Eu acho que você ser sincero com você, né? Por exemplo, Social. olha, Não, com a gente, beleza. então, primeiro ponto, então, pegando esse gancho. exemplo, esse gancho do casal que mentia, olha, eu não tô afim de sair com você, não sei o que. Olha, a primeira coisa, se você entrar em contato, né, realmente com você, se você se trabalhar, você fala o seguinte, olha, eu sou uma pessoa introvertida, né? Existe o introvertido e o extrovertido, não tem nada a ver com timidez. Tá bom. O introvertido, ele gosta menos de estímulos. E às vezes ele se aproxima de uma pessoa extrovertida. E essa pessoa precisa de estímulos, ela quer pessoas, ela energiza com pessoas. Como a nossa sociedade, né, privilegia o extrovertido, o introvertido se sente inadequado. E na verdade ele precisa falar, não, eu sou introvertido, cara. Vamos negociar. Então a palavra-chave é essa, vamos negociar. Então, olha, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo, uma hora a gente vai, uma hora a gente não vai, né? Precisando menos, quer dizer, podendo ser mais transparente. Isso. né? Esse é o a ideal. transparência é que se vital. aproxima mais da Isso. verdade. Silvia, eu acho que esse é o modelo ideal dos relacionamentos e é o que nós buscamos para ser felizes, para sermos felizes, né? Exatamente. Que a gente consiga ser o que nós somos, aceitar as diferenças, tal, sem ficar usando esse artifício da mentira o tempo todo, ou dessa adaptação o tempo todo. Mas eu acho que a Tatiana tem uma boa experiência com isso. E sem contar que a gente também quer a aprovação do outro, né? Isso. Principalmente nos relacionamentos. Ah, Ninguém é? quer estar com o outro. Ninguém sem quer o ser- chato. Ninguém quer o Exatamente. mala. Nós queremos Nós ser queremos ser aprovados. Então, talvez, naquele momento... Construa. Exatamente. Por isso que marido é não mais fala pra mulher que ela tá adequado gorda. Por isso que aquele marido não tipo fala pra de mulher que ela tá feia. resposta, né? É Então, verdade. é mais adequado para aquela situação. Então, eu acho que tem que levar o contexto em consideração, né? Que a gente também
tem que colocar tudo. Você tem alguma dentro história de- curiosa aí de casal que você tenha pego e tá tão fora da realidade de falar aquele ali é um mentiroso compulsivo ou aquela é uma mentirosa? A gente tá falando de traição, tarará, de casal, mas eu não chego nem a traição sexual. Às vezes a mulher é uma compradora compulsiva. Sim. E ela tá gastando como louca no cartão de crédito e tá dizendo que são outras coisas, né? Tira a etiqueta da roupa pro marido não ver que a roupa é nova lá no... Depois só vê a fatura do Guarda cartão. o sapato no porta-mala do carro, Guarda vai o sapato. subindo aos poucos. Olha como é que ela sabe. Olha como eu tô achando que mulher realmente a gente tem o dom. Claro! Tô achando que a gente realmente tem o dom. Mas também tem homens que mentem, né? Vão jogar futebol e deixam sempre as coisas guardadas. Tô no trabalho, escondidas. tô preso no Já tô trânsito, saindo, tá lá tomando mas chopp tá. com os amigos. Imagina uma adaptação. Quer dizer, se a Mas mulher, se ela não exatamente. entende, se ela, eu gosto de jogar futebol. Não pode jogar futebol. Você tem que trabalhar e vir pra casa. E o cara vai ficar bom. Tô no trabalho então. Se ele você vai- quer ouvir que eu tô no trabalho, tô no trabalho então. É isso. Você né? entendeu? Você fala o que você quer ouvir então. Eu Ele falo não o que vai você quer. deixar de ter um prazer na vida dele, uma coisa que ele ama fazer, porque o outro não aceita. Ele Agora- é obrigado a inventar essa Chega situação. Vamos pensar assim, que é uma adaptação, tá dentro de um contexto, naquele relacionamento, mas nem sempre é a melhor solução. Sim, eu né? concordo. Tá. Nem sempre aquilo é mais adequado. Se achou ali, mas Exatamente. significa que isso possa dar Porque certo. aí Olha a a pessoa transparência. pode ficar ressentida, pode se sentir desrespeitada, Traída. né? Pode Isso. se sentir traída. E isso pode até causar aquele certo distanciamento, até que vai indo com o tempo chegar numa ruptura, porque vai O criar Dario tá querendo falar. Corporativamente, como isso afeta, né? Não estamos falando no lar, nos Que relacionamentos, né? Corporativamente isso é afetado? Sim ou não? É óbvio que sim. Fico pensando você pegar esse marido que tem Isso. que mente compulsivamente aí pra mulher sobre traições, tarará, se ele não leva essa mesma técnica para o trabalho. O que acaba acontecendo no dia a dia das empresas são vários reflexos disso que a gente tem nossa vida. da nossa vida cotidiana, até mesmo da infância, como vocês falaram. Então, o que acaba acontecendo? O chefe acaba fazendo o papel inconscientemente de pai. Então, o funcionário acaba sendo, dependendo das lideranças, como os líderes lidam com seus liderados, se ele é uma pessoa muito cerceadora, punitiva, é óbvio que ele vai conseguir da equipe dele mentiras. Porque eles têm medo de serem punidos. Sim. Então, aí a empresa, a corporação, os departamentos, podem entrar em questões bastante complicadas em termos de resultados, porque tem ali um chefe cerceador, o líder. E não estamos falando das pessoas patológicas, que aí é outra Vamos outra entrar seara. nisso. Mas Vamos levando entrar, eu quero pessoas saber o que é patologia. pessoas normais, funcionais, depois o doutor pode quero explicar, saber o que é mas patologia. pessoas funcionalmente normais pode sim estar mentindo em função das próprias questões. Aí eu que a fico gente pensando falou. aqui, será que tem uma profissão que mais mente? Será que tem uma posição que mais mente? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. O programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Ah, mentira! Mentira! A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Não sai daí, hein? Não sai daí. Estamos de volta, é verdade, não é mentira, com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre mentira. E aqui comigo estão o psiquiatra Ciro Massi, Dario Caraponali, que é da Sociedade Brasileira de Coaching, Meire Camia, que é psicóloga especialista em carreiras, e a Tatiana Leite, que também é psicóloga, só que ela é especialista em terapia de casais. E aí eu já vou entrar já logo numa segunda tela que a gente tem aqui para continuar esquentando o nosso programa. Vamos dar uma olhada aqui no telão, o que vem agora para... Seu irmão ou irmã foi traído pelo cônjuge no passado e você ficou sabendo, mas hoje ele se vê feliz. Você omite a traição? 74% quase. Eu omito. Sim, pra que vai falar, né? Eu omito. Eu tô esperando um resultado se eu quero falar, né? Você Isso não sabia é uma que ele te traiu? mentira, Silvia. Não é uma mentira. Porque ela nem perguntou, é uma omissão mesmo. Isso da é uma informação. omissão? Isso não é mentira? Não é uma mentira. Como eu falei, a mentira é uma criação de uma segunda realidade. Mas Isso aqui, não é uma nesse criação caso, de uma segunda não. realidade. Você simplesmente se abstém de falar, que é um direito seu. É um mas direito falar, seu. não, você sabendo, não, é mentira. Aí sim, Desculpa, aí mas é é mentira. mentira. Meu irmão é um Não, bom se alguém marido. Tá perguntar, mentindo, tá
da mentira. Não, se alguém perguntar... Agora tem a mentira, os médicos aprendem isso muito cedo, a mentira caridosa. O que é a mentira caridosa? A mentira caridosa é você manipula a verdade porque você confia no futuro. Você pensa na consequência da verdade e na consequência da mentira. Dá um exemplo. Não existe um valor absoluto na mentira e na verdade. 100%, Existe 100%. 100%. Existe um valor muito grande enquanto eu estou me enganando, enquanto eu estou prisioneiro daquilo e nas consequências daquilo que eu vou falar. Então, às vezes, por exemplo, um médico pega um caso que aparentemente não tem cura. Eu tenho jeito, doutor? Olha, as suas chances são pequenas, mas nós vamos lutar até o fim. E quantas vezes eu não vi pacientes que eu olhei e falei, não vou conseguir, não tem jeito. E saiu. Então você não tem o direito de dizer a verdade. Porque você não tem o direito, porque o futuro é em aberto. Né? A esperança... Essa é uma mentira caridosa. Ah, sim. A esperança é a última que morre. Você não tem o direito de cortar a esperança daquela pessoa. Que daí eu caio aqui pro Dario, assim, eu não tenho jeito, eu quero ser modelo. Fala assim, eu quero ser Gisele Bündchen, eu tô com 44 anos, bem fora de forma. Aí você olha pra mim e você vai fazer a mentira caridosa, claro, né? Comigo. Você pode ser, não pode ser uma Gisele Bündchen, mas você pode ser uma modelo dentro das suas dentro da minha idade, dentro do meu tamanho, dentro... claro. Entendi. Ele vai trazer a realidade. Óbvio, trazer a realidade. Vamos coordenar você no caminho certo. Você vai fazer você enxergar as suas limitações e vantagens competitivas e fazer que você trace um plano para você tirar o melhor de você para aquilo que você tem habilidades. Antes do intervalo eu tinha perguntado aqui, falado, será que tem uma profissão, uma posição que seja mais mentirosa que a outra, ou que a gente seja obrigado, a mentir mais? Aí aqui no intervalo a gente levantou algumas. Eu falei assim, gente, desculpa, por favor, tá? Mas cabeleireiro, às vezes a gente chega e fala, você sabe fazer aquele corte da fulana de tal? Sei, você sai de lá parecendo um iglu. É terrível, é terrível, é terrível. E você paga. Mas aí vocês lembraram de uma outra, que é vendedor. Sim. Você está acostumada a gerenciar, a falar de carreiras aí. Isso. Vendedor é mentiroso? Não, eu sempre falei pra você, eu acho que é muito da pessoa. Tá. Porque o que é o ideal? O ideal é a realidade. Quanto mais a pessoa consegue lidar com a realidade, melhor pra ela. Porque mais autêntica ela vai ser, mais transparente, mais tranquila. Ela vai usar artifícios como a mentira, quando ela não está segura da realidade. Tá. Então, vamos supor, isso cabe em qualquer situação. Vamos supor, se eu quero vender a minha imagem, que também é uma venda, quando você está querendo, você está paquerando uma pessoa, o que você quer ser para ela? Você quer ser tudo que a outra pessoa desejaria. Então você cria, às vezes, um personagem, mas como o Ciro falou, é complicado, porque para manter aquele personagem lá é complicado. Isso, aberta, você entendeu? Tudo mentira, né? Agora, no vendedor é a mesma coisa. Quer dizer, tem vendedores que vão fazer o quê? Eles vão trazer para você os benefícios daquele produto. Ele não vai ficar falando da parte ruim do produto. Ele vai enfatizar a parte positiva daquele. Ele não está mentindo, ele só simplesmente está mostrando melhor os benefícios que a pessoa vai ter com aquele produto. Isso não é uma mentira. Isso não é uma mentira. Não é uma mentira, porque ele está enfatizando. Você sabe que... Ele está tirando o lado ruim do produto, falando a minha família, carro é super econômico. A minha família... Ele quebra rápido. Eu não sei se você sabe, mas a minha família é toda de ilusionista. Meus pais eram ilusionistas, eu sou ilusionista, mágica mesmo, profissional. O David Copperfield. Isso, eu fui a melhor mágica da América Latina, tá? E uso isso nas palestras para ilustrar os conteúdos das palestras motivacionais. Agora, o que a ilusão faz? Que a mágica também é uma mentira da realidade, não é? Você cria uma coisa que não é a verdade. Olha, é que eu tô com um pensamento aqui que eu preciso falar, verbalizar. É tudo mentiroso, então, na tua família. É tudo mentiroso. Ela ri ainda. É tudo mentiroso. Mas você vê, né? É uma ilusão realmente dos sentidos. Então, o que o mágico faz, né? Tem uma coisa chamada misdirection, que é uma técnica. Você desvia a atenção do espectador para um ponto enquanto você está lá fazendo outro negócio. O vendedor, ele faz isso. Ele desvia a tua atenção para que você olhe os benefícios do produto e não a parte que pode vir a dar algum problema, alguma coisa assim, entende? Ou que é a parte do custo, que às vezes é muito grande. É um misdirection. Entendeu? Direction é um arranjo social, isso, é uma adaptação social, mas não é mentira. Eu tô adorando esses nomes, eu vou começar a praticar mais um pouquinho. A questão de vendas é uma das coisas que a gente percebe ao longo do tempo. Você deve trabalhar muito com isso. Bastante. São pessoas que não têm as habilidades que um vendedor precisa ter. Então, o vendedor é uma profissão e ela é aprendível.
Então, pessoas que não têm as habilidades necessárias para poder cumprir as funções de vendas, ele pode começar a mentir para conseguir ter os seus objetivos, para conseguir ter as vendas. Aí é um problema mesmo, Isso cria um problema que é o oposto. Que é a questão ética, né? Eu vendo errado, eu vendo mentira, né? Em função da história que a área comercial tem ao longo dos anos, no mundo como um todo, a gente tem aquela visão do vendedor, camisa aberta, correntão no peito, aquele vendedor mentiroso, né? Aquele labiador, né? Aquela pessoa que passa lábia, né? Passa lábia. Isso já acabou, né? Os vendedores estão falando de vendas profissionais. Propriedade, só que o que acontece? Nós, do lado do comprador, o comprador tem medo de comprar, porque ele não sabe se aquilo é verdade. Claro, e as coisas são bem caras aqui no Brasil também, né? Para você errar na compra, né? Então, assim, existem os dois lados hoje. Você não compra do primeiro vendedor que aparece para você, você vai acreditar nele. Por que você não acredita nele? Porque você já tem aquela ideia de que o vendedor ele já está te mostrando a parte positiva é um enrolador, só, né? Então o que acontece? Existem técnicas e habilidades que é possível o vendedor adquirir, assim como o próprio comprador, de conseguir fazer uma venda com competência. A gente consegue identificar o mentiroso? Não. É que tem gente que é muito ruim mentindo, né? Não é bom ator, como a gente fala, né? Isso daí não Na verdade, é bom ator. assim, fica mais... Por exemplo, vou colocar numa situação de um casal, né? Eu acho que a primeira questão da mentira, naquela pergunta anterior que a gente fez aqui, eu acho assim, você contaria ou não contaria? Acho que você tem que ver se aquilo vai provocar algum dolo, algum dano, né, pra pessoa. Se contar pro casal que vive bem, se um já traiu ali, contar pro casal. Então, acho que tem que pensar um pouquinho antes e se colocar um pouco no lugar. Consequência, né? Que a consequência, se eles vão aguentar, se aquele é o momento, enfim. Agora, dá para perceber como uma pessoa está mentindo? Talvez a psicologia forense poderia explicar melhor pra gente. Mas pensando no... Parece que os detetives têm o dom também, né? Pensando nos relacionamentos, quando a gente está mentindo, o Ciro talvez possa me ajudar melhor por ser do sistema involuntário, a gente começa a falar e a gente tem taquicardia, sudorese, às vezes as bochechinhas ficam vermelhas. Os olhos desviam para um certo lado. Os olhos desviam, né? Então, acho que mais de 60%, 70% da nossa linguagem é corporal, né? Sim. Não é pela fala. Então, se ali naquele momento está acontecendo uma mentira, no casamento, por exemplo, e a gente tem um convívio com aquela pessoa e que está acostumada a conversar, se ele está ali gaguejando, falando, dá para você talvez ter uma percepção, não é uma certeza, né? Uma desconfiança. O que a Tati está falando é verdade, assim, essa linguagem corporal denuncia. Tem um aparelho chamado detector de mentira. Isso, né? Que ele mede exatamente a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a condutividade elétrica da pele, né? Embora isso seja treinável, a maioria das pessoas não fez esse treino, né? Então dá para disfarçar isso daí também? Porque tem gente que engana, né? E de novo, as mulheres são mestres. A mulher é biologicamente preparada. A mulher é biologicamente preparada para não mover um músculo. O homem não consegue, o homem é um amador. Nem Silvia, tenta. Eu consigo falar. Raramente você vai ver um homem falando assim, olha pra mim. Olha aqui nos meus olhos e fala. Isso. Isso é coisa de mulher. Mulher. Porque a mulher, ela é expert em ler feições, ver se o olhinho se mexe na hora que o cara tá mentindo. Tá virando pra lá, então, olha pra mim, não olha pro lado não, quando eu falo com você. Os maridos aí que estão assistindo. Quando a sua mulher chegar pra você e falar, olha pra mim e fala olhando no meu olho, aí lascou. Porque ela vai... Eu não sei porque estão todos os câmeras com um sorrisinho no rosto. O Diego, o Alê, o Copazzo, estão todos assim. Eu acho que o Giba lá dentro câmeras, também. Você já viu como eles estão assim? Né? Eles estão assim, se escondendo atrás da tela. Assim, eu acho que o Giba também ali do lado do... E o Juninho também, né? O Juninho que tá rindo daí que eu tô vendo. Então a gente tem o dom de... Mulher é detector de mentira. Por uma questão cultural. A gente mente bem. Como diz cultural evolutiva. É uma questão biológica, de sobrevivência. Vamos pensar nos nossos... Na história. Na história do ser humano, na história da humanidade. A mulher, ela tinha que cuidar dos filhos, enquanto o homem era o caçador, né? Exatamente. E ela era absolutamente frágil. O troglodita de então, ele tinha poder de vida e morte. E mais, na questão dos casais, a separação literalmente significava a morte da mulher e da sua prole. Então, até hoje, a gente costuma se dizer, né? Separação é uma... Não, para a mulher é uma coisa terrível. E naquela época, Silvia, que as mulheres não trabalhavam, não tinham dinheiro, ia fazer o quê? Vai voltar para casa da mãe. Para ela era muito difícil. Não, dificílimo, era morte, né? Era uma morte, inclusive social. Então, é uma coisa muito complicada. Verdade. Por isso que ainda, talvez por isso que ainda situações para que ficasse... Porque o poder, onde estava o poder? No dinheiro. Quem tinha o dinheiro? O homem.
E aí a mulher, ela dependia do dinheiro do homem para ela sobreviver. Então, em qualquer situação mais delicada, ela tinha que mentir, ela tinha que manipular para ela conseguir ela comprar não perder uma coisa. aquela posição que ela tinha, não Isso. perder a situação em que ela vivia. Né? Perfeito. Então, para ela conseguir comprar uma coisinha para ela, como o dinheiro não vinha da renda dela, que ela não tinha, ela tinha que convencer a outra pessoa, o marido, para que ele comprasse aquele objeto que era objeto de desejo dela, e para isso ela tinha que ficar lá, né? A autonomia, na verdade, a autonomia feminina, a autonomia da mulher é uma coisa muito recente. É um fenômeno muito recente. Ela foi, inclusive, assim, e ela foi colocada. Eu trabalho muito com medicina, que a gente chama de integrativa, que junta a medicina não convencional, né, fitoterapia, homeopatia e tal, com a medicina convencional. Então, eu trabalho muito com estresse, com fadiga, com estafa. E a gente percebe... Nossa vida de hoje. É bastante. E o que a gente percebe na mulher é que ela está sofrendo muito isso, porque ela foi jogada num universo masculino, competitivo. E tem que fazer mas ela é papéis. mulher. A gente tem vários turnos. Isso. Sim. Exatamente. A gente tem vários turnos, vários papéis. E não somos competitivas assim. Então, ela não foi... Olha, no homem, tem pesquisa científica que comprova isso. Por exemplo, alguém te sacaneia, alguém faz uma maldade. Tá. Aí você quer o quê? Se vingar. Isso. No homem, áreas de prazer são ativadas. Isso é equipamento médio. Na mulher, não. Uma sensação fora do comum. Eu quero ferrar o cara. Pro homem, é a história da humanidade. É do homem defender. A nossa não é a vingança não, o prato que se come frio. A gente vai bem... Exatamente. Não, pra nós é muito sofrido. A mulher não foi... Olha as brincadeiras de mulher. É casinha, é boneca tal. Os homens já é sempre luta, disputa, né? É diferente, nós somos criados de forma diferente. Por isso, os artifícios que nós usamos socialmente são diferentes. A mulher, ela mente melhor... Instintivamente eu diria, porque por mais a geração de computadores, de jogos, ainda são os meninos que prumam para esse lado quando são pequenos. A gente não, a gente continua brincando de casinha, de boneca, de cabaninha. E nas traições, de amiga pra dormir. A diferença básica da mulher diante de um período, de uma coisa de estresse, é que ela coloca panos quentes, ela é contemporizadora. Contemporizar é próprio da mulher. Brigar, lutar, bater é próprio do homem. É da natureza, claro, não é 100%, mas é uma tendência masculina a ir pro pau. E é uma tendência feminina a contemporizar. Logo, nós mulheres somos os melhores profissionais, eu concluo. Aliás, eu acho que as mulheres... Jamais eu vou discutir a superioridade feminina. Melhor. Olha, eu tenho um amigo que fala o seguinte, olha, as mulheres são superiores em tudo. Elas trabalham melhor, elas têm melhor poder de concentração, elas se relacionam melhor. Faz mais coisas, várias coisas a ao mesmo única coisa, tempo. só não tenta entender. Se você não quem é esse tentar gênio? entender... Quem é esse gênio? O amigo. Adoro. Não entender. Se você não tentar entender, ele diz assim, as mulheres foram feitas para ser admiradas e amadas. Só não tenta entender. Porque a complexidade da mulher varia 24 horas por dia segundo seus hormônios. 28 dias do mês, flutuando todo dia. O hormônio... Não, é biológico, gente. Não tem como, eu não estou julgando. Vai variar. Tá vai. Não é. É a constituição feminina. E o homem é aquele default, aquela coisa. Aquela coisa flat. Vamos ver mais uma tela? Vamos ver mais uma tela? Joga aqui pra mim no telão, Moniquinha. Olha lá, pintou um programa super legal e você quer faltar no emprego. Tudo bem mentir que está doente? Vamos pro nosso coach aqui. Vamos pro lado Tudo bem mentir que está doente? Não, né? Não. A gente falando do mundo profissional, tem que assumir as responsabilidades e usar os artifícios que cabem da honestidade junto da empresa, dizendo, eu preciso de um dia livre, eu preciso... estou me dedicando bastante para o meu trabalho, procurar trabalhar em empresas que sejam adaptáveis às suas necessidades, se é isso algo necessário para você. Você precisa trabalhar uma empresa que não monitore o tempo trabalhado, mas os resultados que você entrega. Então, o mundo moderno está indo para esse caminho. A gente não quer mais funcionários que trabalhem das 8 da manhã às 5 da tarde. E que talvez trabalhem até dentro da empresa, né? Que ficam lá 5 horas ocioso e 3 horas realmente trabalhado. Exato, a gente quer pessoas que cumpram e entreguem resultados. Se estiver entregando resultado, não há problema nenhum chegar e expor isso para a empresa e dizer, olha, eu tenho um compromisso pessoal e eu vou tirar o day off. Ótimo ele ter falado isso. Só lembrando, gente, que essa pesquisa que a gente está apresentando aqui para todos é uma pesquisa que foi feita no ano passado pela revista Super Interessante. Para onde eu olho aqui? Para o Diego. Uma revista Super Interessante ano passado com 10 mil internautas. Então, esses números que a gente vem apresentando não são da nossa cabeça nem essas perguntas, tá? O que me leva a perguntar para vocês. Eu tenho uma entrevista de emprego, eu estou pleiteando um outro trabalho.
E aí, desse outro trabalho, eu vou ter que faltar no meu, porque a hora da entrevista no outro é bem na hora do meu trabalho. O que eu falo no meu trabalho fixo? Eu falo, sabe o que é, chefe? Tô indo pleitear um outro emprego pra ganhar mais? Eu me... Jamais. Ó, que bom. Tô indo só, do doutor. Não, jamais. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Não é? Não, é uma mentira. Eu sei que eu não vou fazer isso. Isso, mas você sabe. Essa é a questão. Como é que você diferencia, de novo, a mitomania? A mentira patológica eu não sei. Na mentira em que eu decido, falando, não, eu vou mentir. Eu sou livre para mentir. Aí eu decido se eu quero mentir ou não. Né? Não é um julgamento. Aí eu não vou pensar só no certo ou no errado, numa coisa infantil, de mentir ou não mentir. Não, eu vou pensar nas consequências, eu vou pensar nos custos, eu vou pensar no meu ambiente, por exemplo, o meu ambiente de trabalho, eu tenho essa liberdade de falar para o meu chefe, olha, eu estou descontente com o trabalho, você pode contar comigo, mas eu estou em busca de outros desafios, de outras oportunidades. Não tenho. Aqui a regra é mentira. De cabo a rabo, de baixo em cima, todo mundo mente. Trabalho, né? Então, mas eu tenho que entrar no jogo, eu preciso sobreviver. Você finge que acredita, eu finge que fala a verdade, você finge, um bando de finge que finge. Mentira patológica. Defina o que é mentira patológica. Você já começou falando aqui pra mim. A pessoa não tem essa consciência que sabe que é uma mentira. Ao contrário de alguém que fala, ó, tô indo ao médico hoje, ao invés de estar indo na verdade, todos nós construímos falsas verdades. Às vezes a gente está cansado de ser a gente, né? Dá um tempo, né? Viver bom, mas não precisava ser todo dia. Chato. Então, muito chato. Então aquele dia você começa a se fantasiar no carro, que virou super-herói, que é isso, que é aquilo, que fez, que viajou, que aconteceu, que falou, blá, 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 e depois você volta. Tudo bem, né? Isso é uma saidinha, você deu uma respirada, né? Nessa vida que às vezes é pesada e tudo bem. Agora, o mentiroso patológico, não. Ele cria essa realidade e permanece nela, né? Então ele não consegue mais sair, né? Ele não consegue fazer uma revolução interna. Em geral são pessoas com uma autoestima, com amor próprio muito baixo. É doença. É doença. É doença. Embora não seja categorizada, é doença, mas assim, ela não entra ela não está descrita com código. Não existe um código mitomania, né? Não existe. Então, só uma mania. Não, mania é outra coisa. Mas aí a gente tem que ver o que está por trás e dar outros diagnósticos. E é genético? Não necessariamente. É social? Talvez eu veja meu pai mentindo e veja que ele se dá bem, eu faço igual. Não, existem algumas pesquisas que dizem que os mentirosos patológicos têm alteração na substância branca do cérebro. Então tem uma motivação neurológica. Tem outros estudos que percebem uma tendência maior também genética. Mas a gente não pode esquecer que nós somos produtos tanto da genética quanto do nosso meio. Ciro, um mentiroso patológico, você consegue me exemplificar, por exemplo, assim, o que um mentiroso patológico faz, por exemplo, com a família? Então, que nível que chega? O cara mentir que está trabalhando, por exemplo, e não estar trabalhando? Ele cria uma realidade paralela, entra nessa realidade paralela e permanece nela, né? Ele fica naquilo, ele não sai daquilo, né? Ele é prisioneiro Mas eles são sedutores ao extremo. Por exemplo, aquele Marcelo Nascimento Rocha, aquele que a gente viu na matéria do Galassini, que ele chegou a falar que era filho, eu vou falar o nome, do dono da Gol. E ele engrupiu a Mauri Júnior, dando entrevista que estamos com vários Boeings agora, 737, sei lá qual que ele falou ali, e o Mauri comendo com arroz e feijão. Aquilo é patológico, né? Então, se ele realmente acredita, se ele vive, a gente só saberia conversando com ele. Porque assim, se ele vive isso... Ele foi preso por isso. Então, mas se ele vive internamente essa realidade, ele não consegue sair dessa realidade, isso é patológico. Agora, ele pode ser um grande pilantra. Sim. Né? É outra coisa. É um indivíduo que tem uma grande facilidade de engrupir, de manipular, de mentir. São sedutores, eles têm essa característica. Então, nesse caso, é diferente do estelionatário. Então, o patológico é diferente do estelionatário. O estelionatário ele tem um problema de caráter. É um desvio de caráter. E é diferente do mitômano, né? Que chama? Mitômano. Do mitômano. Diferente. Da mitomania. Na mitomania, o indivíduo é prisioneiro. Também. Na mitomania, o indivíduo é prisioneiro daquele universo. Às vezes não precisa ser um dono de uma companhia de aviação. Às vezes são outras coisas, outras mentiras pequenas que ele cria para aquilo. Tem tratamento? Tem, dependendo tem da cura, base. Na verdade. Olha, falar... Eu até gaguejo quando falo em cura e medicina. Falar, entendeu? Eu até gaguejo. Cura é muito grande essa palavra, é muito pesada. É muito pesada, né? É muito pesada, né? A gente consegue... Tem conserto. Tem conserto. Pode melhorar, pode aprimorar.
sem remédio. Os melhores tratamentos hoje para qualquer transtorno mental é uma conjunção de medicamentos que não precisam ser necessariamente os clássicos antidepressivos, mas você pode usar homeopatia, você pode usar fitoterapia, com psicoterapia. Né? Então, Mentira são tem os a ver dois com ansiedade, campeões. não? Tem? Tem a ver com ansiedade. Pode ser uma redução Todo mundo da ansiedade. ansioso hoje em dia, né? Todo mundo vive Sim. Reduzir os estressado, problemas, ansioso. resolver os problemas rapidamente. Então, Resolver rapidamente, você vai lá na mentira de Agora, novo. tem uma mentira que a gente não abordou aqui, gostaria de colocar, que são as verdades absolutas que a humanidade nos contou. Jung já dizia isso, que seriam as coisas que estão no inconsciente coletivo. Não podemos contar. E que acabam sendo limitadores. Vamos colocar uma das do consciente coletivo. Mentira tem perna curta. Mentira Então tem perna várias, curta. né, que limitam. Por Tem perna exemplo, é curta. mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. A pessoa, quando monta seu plano de vida, existe ele ninguém se limita substituído. por essas verdades absolutas que em alguns momentos são quebradas. Alimentação, nutrição, tem um monte que foram quebradas nos últimos tempos. Teve gente que foi quase queimada porque queria dizer que o mundo era redondo e falaram que não era redondo. Então, assim, São essas verdades absolutas que a gente... que fazem com que completamente mentirosas. Exato. E as pessoas acabam tomando ações estratégicas, decisões de vida, decisões completamente baseadas em verdades absolutas que são mentiras. Na psicoterapia cognitiva tem uma coisa chamada assim, raciocínio tudo ou nada, né? Sim ou não. Esse é um grande problema, essa é uma mentira para você mesmo. Porque dificilmente as coisas vão ser sim ou não, tudo ou nada. Né? É verdade. As coisas têm uma meio termo, que eu adoro meio Os termo. grandes desafios Adoro do mundo consenso. empresarial é quebrar, às vezes, crenças limitantes que a gente fala e extrapolar ao máximo. Como é que o Brasil está nessa posição? Porque, assim, às vezes eu sinto que o Brasil está muito atrasado. Com A relação a mentalidade do chefe, do diretor, do dono de uma empresa está muito atrasada. Por exemplo, até com esse negócio de trabalhar em casa, home office, ou você trabalhar o que você realmente rende. Tem várias coisas que limitam. A convenção do trabalho ainda está meio antiga. Nessa questão de modelos novos, a gente tem leis trabalhistas aí de séculos passados. Que vigoram. Que vigoram Que até vigoram hoje. Né, que ainda são vigoradas hoje, que limitam o livre trânsito de mudanças em modelos de trabalho para melhor, óbvio, para melhor. Não tenha dúvida que é para melhor. E com relação a outros aspectos, acho que o Brasil vem acompanhando os avanços do mundo em termos de modelos de gestão, modelos. Nós temos, por exemplo... Não adianta ser cultural, a gente tem que acompanhar. Não adianta se o Brasil é mais machista, mais feminista, né? Tem que acompanhar. O mundo corporativo ele exige muito essa questão pela questão ética. A transparência, olha só, as empresas, essas grandes empresas, elas estão trabalhando muito essa questão da transparência, da honestidade, da confiança. E isso começa a permear também o perfil dos funcionários. Então a gente estava falando do vendedor, e uma das coisas que eu gostaria até de enfatizar, que eu não pude falar naquele momento, é que o vendedor hoje ele tem que ser honesto. Então, por que isso? Porque a grande riqueza do mundo corporativo hoje é confiança. Se o cliente não confia em você, não é a venda, você não tem a sustentabilidade do negócio. Exatamente. Então, assim, o vendedor ele tem que ser honesto, ele tem que conhecer o seu produto, avisar o seu cliente e dar suporte. Porque hoje com as redes sociais, todas as empresas têm lá sua fanpage e tal, e o cliente entra lá e na hora ele escreve e o cara tem que reagir ali com transparência. Então, isso hoje, eu acho que até pela crise que nós estamos passando no nosso país, eu acho que nós estamos começando a perceber que nós vamos ter que lidar mais com a realidade, porque isso é o correto, né? Isso é o saudável. Quanto mais a gente se aproximar da realidade, usar menos os artifícios das mentiras, das omissões, das manipulações, vai ser melhor para todo mundo. Porque todos nós vamos poder saber com quem nós estamos lidando, quem sou eu, qual é o meu limite. Eu não preciso mentir num currículo, eu não preciso mentir, Era isso que você tirou aqui que eu precisava falar essa do currículo, Nem no gente. relacionamento. Nem no relacionamento. Olha, é só isso, é pegar e largar, né? O que você quer que eu faça? Você gosta ou não gosta? Eu não vou ficar mudando, eu não sou uma... Porque nesse contexto, né, hoje as pessoas criam muitas expectativas, porque tá lá na mídia, né? Então tá lá fotos lindas, maravilhosas, lugares incríveis, Mulher Photoshop. experiências maravilhosas. Então fica uma expectativa muito grande quando você vai ali pro relacionamento, pra realidade. A pessoa dá uma... Tem gente que nem consegue passar, né? Da rede social pra realidade. Não, às vezes ela não consegue nem passar alguns encontros com a pessoa, né? Porque a realidade ali não tá
né, compatível tem até com... assim, se os aplicativos falassem, tem o do Tinder. Falou assim, você já saiu muita menina feia até chegar na bonita, né? Você fala, mentira, né? Que você fala, como é que eu sou linda, como é que tarará. Quando você vai encontrar, não é bem aquilo. O produto não é aquilo que tá vendendo. Não é aquilo que tá vendendo. Sobre esse negócio do currículo, eu tenho até uma experiência uma vez, e eu nunca mais fiz isso na vida. Eu fui, coloquei que eu sabia falar inglês. Na verdade, eu tinha feito 3 níveis de inglês, coloquei que eu sabia falar inglês. O entrevistador começou a me perguntar coisas em inglês na hora. Sim, sim. Foi terrível, Mas foi isso é terrível, muito foi normal, terrível, foi Silvia. terrível. Nunca Normal. mais eu brinquei. Eu falei, É sabe falar normal. inglês? Não. Tenho níveis tal de inglês. Com Tenho 3 relação a níveis. currículo, desde os dados pessoais até